cumprir as regras e as tradições que muitas vezes ela mesma coloca. Mas também tem um outro grupo de pessoas que, quando vê um irmãozinho chegando na igreja e buscando fazer a reforma de saúde e buscando agradar a Deus, sabe o que faz? Desanima esse irmãozinho. Eu espero que nem você e nem eu estejamos nesse grupo. E que se estivermos, um pouquinho antes de chegar aqui, de agora em diante, nós vamos fazer parte de um grupo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu quero saber uma coisa. Pensa, Deus está te perguntando: o que é necessário para ser salvo? O que é necessário para ter a vida eterna? O que é necessário para morar com Cristo? Ter a presença de Deus eternamente? O que é necessário para fazer parte do reino de Deus? Talvez você pense: quem crê e for batizado será salvo. Certo. Certíssimo. Porque no crer não está apenas acreditar, mas sim viver aquilo que se acredita. E Jesus Cristo, Ele nos disse em Mateus 7:21, Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade. Será que nós estamos preparados para fazer a vontade de Deus? Quando nós temos um filhinho, a nossa vontade é que esse filhinho cresça. Antes mesmo dele nascer, nós estamos preparando o seu leito, estamos preparando o seu espaço, estamos pensando no seu nome, estamos pensando em como ele será recebido pela família, pelos amigos, pelos parentes. E acredite, Deus pensou nisso para cada um de vocês. Mas, conforme essa criancinha vai se desenvolvendo e vai crescendo, nós pensamos em como será a alimentação dessa criança. E nós não temos coragem de dar algo impuro para essa criança comer. Nós não temos coragem de dar veneno para essa criança. Mas será que o valor para nós, de nós para Deus, muda quando nós crescemos? Por que será que nós nos contaminamos com alimentos impuros? Com alimentos que afetam a nossa saúde diretamente, que compromete até mesmo o nosso relacionamento com Deus? Só porque eu sou adulta? Só porque eu já tenho experiência de vida? Só porque eu sei o que é melhor para mim? Mentira! O teu valor não é menor do que quando você nasceu e era um bebezinho. Deus ama você e Ele quer que você se alimente para ter vida e vida com abundância. Mas para isso é necessário fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele me deixou um menu completo para a nossa igreja. Ele falou de como seria o plano de redenção, desenhando através dos símbolos por meio do santuário. Ele trouxe uma reforma de saúde, uma mensagem de saúde. E Ele sabia como seria o final dos tempos. Então, para que nós possamos viver, ó, quando Ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, isso implica também em obedecer o cardápio que Deus pôs para nós. É muito interessante, o tempo é muito curto. Mas nós temos aqui uma pessoa que buscou fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7.
Paulo. E está escrito aqui, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que será que Paulo estava falando ali? Nem um teólogo, nem um estudioso, e a própria Bíblia não diz literalmente do que ele estava se expressando. Mas eu suponho que quando você vem para o capítulo 11, no verso 16, ele vai falar ali sobre que, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. No capítulo 12, no verso 1, ele fala: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Nós podemos entender que Paulo conhecia o povo para quem ele pregava. Um povo que, quando ele começou a falar da parte de Deus, o enxergou como insensato. Muitos deles. Um povo que achava que Paulo estava sendo extremista. Um povo que achava que Paulo estava ali fora da casinha. Ele mesmo falava que a sabedoria de Deus era loucura para os homens. O mesmo Paulo que teve encontro com Jesus Cristo e ficou cego para enxergar a realidade. Será que nós hoje estamos cegos e precisamos enxergar a realidade que está à nossa frente? Eu estou falando da reforma de saúde. Estou falando do que começou lá atrás, lá no Jardim do Éden. Estou falando do que despertou o interesse de Eva para pecar contra Deus. Quando Eva olhou aquele fruto, ela achou ele desejoso para se comer. E quando ela soube que aquele fruto, então, ele poderia deixá-la mais esperta, que ela poderia ter o conhecimento do bem e do mal, ela desejou ser como Deus. Você pode ler depois do capítulo 3 de Gênesis. Ou seja, tudo começou lá pelo estômago, pelo desejo, pela vontade. E até hoje nós nos arrastamos com essas mesmas vontades. Então Paulo sabia que ele estava pregando o evangelho da paz, o evangelho da esperança. E que ele se sentia honrado e feliz e privilegiado, prestigiado de levar uma mensagem tão importante e mais ainda ter um contato pessoal, particular com o próprio Cristo. Ele enfrentou lutas entre os próprios discípulos que no primeiro momento não queriam aceitar, mas ele foi além. E então ele disse que ele tinha um espinho na carne, mas que aquele espinho da carne era em função para que ele não se orgulhasse. Eu estava vendo algumas versões, e algumas versões dizem assim, que esse espinho era para que não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Outros diziam, pela excelência dessas revelações. E para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi. Para que não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações. E foi-me dado para ferir, me atormentar e me impedir qualquer arrogância. Muitas vezes nós, por conhecermos um pouquinho do Evangelho, a gente não conhece muito. Apesar de nós sermos a igreja da Bíblia, a gente se acha com pouca coisa. Mas de repente vem um espinho na nossa carne. E eu te pergunto, qual é o espinho na tua carne que te faz abandonar Deus? Paulo não abandonou a Deus, não abandonou a sua fé, não abandonou Jesus. E nós muitas vezes, quando vem um problema, quando vem uma coisa que afeta a nossa carne, sabe,
E tudo isso começa pela boca. Por quê? Vamos ver adiante. Então, Paulo, ele sabia muito bem. E nós, quando não temos o sim de Deus, o que nós fazemos? Quando Deus não cura, pode ser um espinho na carne? Quando Deus não resolve, não soluciona os nossos problemas, outro espinho na carne. O que nós fazemos? Como nós fazemos? Paulo se transformou em um homem mais grato a Deus ainda, porque ele sabia que aquele espinho na carne ia conter o orgulho, o excesso, a arrogância, a soberba dele. Tem uma parte assim que Deus fala assim, do que Deus pede do povo de Israel. Ele diz que o povo ande em humildade com Deus, que o povo ame a misericórdia, que o povo pratique a justiça. E realmente eu percebo que não é fácil na parte de andar em humildade com Deus, porque quando as coisas estão dando certo, a gente pensa o quê? Deus é o meu Deus, ele mexe comigo não. E quando as coisas estão erradas, o que acontece? Deus se esqueceu de mim. Se tu é Deus, prova. Aí nós entramos no lugar do inimigo e começamos a provar Deus. Se Deus é comigo, isso acontece. Se Deus é comigo, tal coisa eu vou conseguir. Mas não é isso que Deus quer. Veja, Paulo foi muito usado por Deus? Foi. Paulo foi muito usado por Deus. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, Deus revela o propósito da pregação de Paulo. E Paulo utiliza ali no verso 4, ele diz assim, melhor no verso 3, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ver o verso 3, 4 e 5. Acha na sua Bíblia, por gentileza. Ache e confira com os seus próprios olhos. Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 10. Então diz assim, no verso 3. Depois você vai ler em casa, no verso 1 ao 10. Aqui nós vamos ler 3, 4 e 5. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Paulo se tornou mais grato. Ele viu nas dificuldades uma forma de crescer, uma forma de se conectar e se manter conectado ainda mais com o poder de Deus, com o poder divino, com o próprio Deus. E ele sabia, ele soube que a sua força vinha de Deus. Por isso que ele não se importou depois, ele pediu 3 vezes para Deus. Então a sua fé, ela não era mais fundamentada nas suas próprias forças, nas suas habilidades, nas suas capacidades. E muitas vezes nós fazemos isso. Se eu não souber, se eu não tenho capacidade, se eu não tenho habilidade, se eu não tenho jeito, eu não vou. Mas Paulo, ele compreendeu naquela carne, naquele espinho da carne que ele tinha, faz zero. Melhor que ele realmente ele era um ser humano. Apesar de ele ser o quê? Um porta-voz de Deus, apesar de ele ser um agente que levava a cura, ele também com esse espinho na carne, ele pode entender que eu sou humano também, e eu preciso olhar os meus pares, os meus amigos, os meus irmãos, entendendo que se eu tenho um espinho na carne, eles também devem ter. Se eu tenho uma dificuldade, eles também devem ter. Isso chama-se praticar a empatia. Isso chama-se sensibilizar. É por isso que ele fala assim, que na hora da pregação dele, ele utilizava a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. Os instrumentos de Deus e não do homem. Até porque, para que, como ele diz ali no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muitas vezes a gente vê uma pessoa pregando bem, a gente vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ao invés de a gente perceber que o canal que vem, que liga, que conecta é Deus, as pessoas começam a ficar muito tempo na internet, as
é de Deus. Mas a Bíblia, ela está repleta de textos que nos mostram que o desenvolvimento do corpo, da mente e a espiritualidade saudável requer muito mais do que a graça e o poder divino. Ela requer algo muito importante para mim e para você. Ela requer a escolha. Ela requer esforço. Percebe? Nós temos a livre escolha de escolher entre Deus e o mundo, entre fazer o bem e fazer o mal. É uma escolha entre seguir a dieta que Deus quer para nós ou a dieta que nós queremos. Mas toma cuidado com as consequências das nossas escolhas. Devemos tomar muito cuidado com isso. A Bíblia relata vários versículos que nos dão exemplos de graça e misericórdia, de bondade, mas que também nós devemos fazer a nossa parte. Como é que eu faço a minha parte? Escolhendo me dispor e me esforçando. Porque se eu esperar que dê tempo, não vai ter tempo. Se eu não colocar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, vai passar o dia todo e eu não vou conseguir me conectar com Deus. Eu preciso estar com Ele. E nas fraquezas, a gente sente a mão de Deus. Não é que você não vai passar, mas você vai passar por elas com Deus, acompanhada do Espírito Santo, te orientando. Deus deu o domínio próprio. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 9, 25. Vamos ver como se relata isso. Ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eu gosto da versão internacional e eu coloquei aqui para vocês, olha, presta atenção, isso vem assim. A nova versão internacional diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Percebe? Um atleta, quando ele tem uma determinação, quando ele tem um alvo, quando ele tem uma meta, quando ele tem um sonho, ele não se importa de sacrificar o seu corpo, de sacrificar os seus prazeres, as suas vontades. Então, se ele consegue fazer isso, é porque Deus deu para nós o domínio próprio. Não é mesmo? Então, se um atleta consegue ter disciplina, organização, separar a sua alimentação correta, segundo o que ele acha necessário para ter o seu corpo, essa máquina humana que Deus nos deu, para obter o maior desempenho, será que nós, os filhinhos de Deus que estamos aqui nos arrastando, Deus não vai nos conceder isso? Qual é a meta do cristão? Eu já dei a resposta no começo. Eu e você, nós estamos aqui para ter a vida eterna. A nossa meta é a vida eterna. E o inimigo, ele está ao derredor. Veja ali em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. A nossa meta é estar no céu com Jesus. A nossa meta, o modo como nós nos alimentamos, tem que ser o modo que faz a vontade de Deus, porque ele deixa bem claro ali, pois é a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus não pode ser a minha vontade, não pode ser a minha vontade que vai decidir o que eu vou comer, ou o que eu vou vestir.
vou assistir na minha casa? Ou como eu vou gastar o meu tempo? Tem que ser segundo a vontade de Deus. Quando eu me visto, eu tenho que olhar para o espelho e tenho que pensar assim: Espírito Santo, essa é a roupa de uma mulher que demonstra ser diferente do mundo, como o Senhor chamou para ser o quê? Luz do mundo e sal da terra, que é diferente, que é uma pessoa que vai influenciar os outros. Então, quando eu faço a vontade de Deus, tem que ser de acordo com a vontade dele, com o que ele diz e não com o que eu penso ou acho. E quando nós fazemos a vontade de Deus, passamos a desenvolver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E eu acho que você já conhece muito bem, porque ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a bondade. O que mais que ele fala? Ele tem uma palavrinha que a gente passa despercebido, mas ele fala assim, ó: gozo, paz, longanimidade. O fruto não são os frutos, é o fruto. O fruto, porque isso daqui é o quê? É o resultado da atuação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então ele fala que o fruto do Espírito Santo vai produzir longanimidade. Olha o que é isso. Significa virtude de suportar com firmeza as adversidades, as contrariedades. Veja, a gente precisa ter longanimidade, paciência, a resignação. O que é a resignação? É submeter-se a alguém, ser submisso a um Deus e não ao meu eu, ao Todo-Poderoso. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós começamos a deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos encha de amor, de alegria, de mansidão, nos posicione para o domínio próprio, de dizer: não, eu vou comer isso se ele faz bem para mim, senão eu não vou comer, eu não vou me envenenar. Ele fala: mas é gostoso, é delicioso, é saboroso, todo mundo come, os meus amigos gostam. Mas você não está ali para fazer a vontade dos seus amigos, você está ali para fazer a vontade de Deus. E eu vou falar uma coisa que bateu muito forte na minha cabeça, bateu mesmo. Foi quando eu percebi que cada vez que eu me alimento de forma errada, eu, ao invés de estar apenas me contaminando e destruindo o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, eu ainda estou incentivando a minha família, as minhas filhas, os meus amigos a continuarem errados, a continuarem fazendo as coisas erradas. Então, presta atenção: se você não pegar nada do que foi falado até agora, pense: cada vez que eu sento e como uma coisa que faz mal para a minha saúde, eu estou mostrando para essas pessoas que elas devem continuar fazendo isso. E ao invés de ser um professor de Deus, um influenciador do reino dos céus, de quem é que você está fazendo? Dói, né? Que Deus nos dê a graça dele para que nos ajude a ser cooperadores do reino de Deus e não do outro lado. Veja o que diz Tito no capítulo 2, verso 11 e 12. Tito capítulo 2, verso 11 e 12. Você fala assim: puxa, interessante, a minha meta é ir para o céu, mas para ir para o céu eu preciso fazer a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, eu começo a permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Sim, você está ouvindo o Espírito Santo. Lembra qual é o pecado que não tem perdão? Você não escuta o Espírito Santo de Deus. Daí uma hora ele para de falar, porque ele cansa de falar. Vai se perder. Mas para fazer tudo isso, nós temos um instrumento de amor. Tito nos informa aqui, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus vai nos ajudar
guiar, vai nos convencer, vai nos ensinar com amor. Deus fala com a gente com amor, com gentileza, e a gente continua caindo. Mas não pode se contentar em cair, tem que pedir, segurar a mão de Deus e falar assim: me ajuda, me dá força para vencer essas tentações, me dá coragem para mudar o que eu não posso mudar, Senhor, que só o Senhor pode operar em mim. A alimentação, muita gente fala assim, não é ponto de salvação, mas eu vou falar uma coisa: se eu como demais, o que acontece? Eu fico indisposta, eu já não consigo realizar todas as atividades, logo eu já estou cansada, logo quando eu vou estudar, eu começo a ter sono e não consigo estudar a Bíblia. Então a alimentação é ou não é um ponto que vai nos ajudar a buscar a santificação? Sim. Sim, irmã. Quando eu li lá sobre os frutos do Espírito, os frutos da carne, fala que os glutões não herdarão o reino dos céus, eu me assustei. E lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, fala muito sobre a alimentação. Ou não sabeis que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus? Ali, Gálatas 5,19, as obras da carne. Então, as obras da carne não combinam com o fruto do Espírito. Não combinam. O Conselho sobre Regime Alimentar fala que a reforma de saúde é o braço direito da tríplice mensagem. Vamos chegar lá. Então, nós temos parte Vamos da chegar nossa lá. missão. Exatamente. E quem é o conselho? Quem escreveu o conselho sobre saúde? A ciência do bem viver. O próprio Espírito Santo de Deus. Foi ele que inspirou a irmã. O espírito de profecias não é a irmã Ellen White. A irmã Ellen White foi o que? O canal que Deus usou. Mas tudo veio de Deus. E hoje, Satanás ataca o espírito de profecias pelos escritos da irmã Ellen White. E muita gente está sendo enganada. Mas sabe, não consigo entender esse versículo aqui. Vai para o livro de profecias. Está lá. Continuando. Nós precisamos viver com disciplina. É impossível ter uma vida saudável, mente e emoções equilibradas e vida espiritual produtiva. O que é uma vida espiritual produtiva? Você começa a ter fruto do Espírito Santo. Você começa a vencer os obstáculos com mais facilidade, menos reclamação, mais amor. E as pessoas à sua volta vão ver o seu testemunho. E afinal de contas, Jesus nos chamou para ser testemunhas. Então nós não vamos precisar pregar com as nossas palavras. Elas não serão o chamariz. A nossa vida, o nosso corpo, as nossas atitudes, o modo como nós nos vestimos, o que nós comemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, tudo isso chama atenção e a pessoa fala: quem é você? Você é diferente. Eu quero entender como que é a sua vida. Aí você não precisa nem, bater primeiro na pessoa e falar: quero te dar um estudo bíblico. Não, primeiro você fala do seu comportamento, você mostra Jesus, certo? Como mostra alegria, amor, compaixão, misericórdia. A gente começa a ver uma pessoa: você está precisando de alguma coisa, irmão? Ou eu estou vendo que você está vendo sempre assim, você precisa de uma ajuda? Ah não, mas se eu quiser isso, eu vou precisar enfiar a mão no bolso, eu vou estar vazio. Não, é o amor. O amor se preocupa, o amor não suporta. Vamos adiante. Uma dieta baseada em frutas, verduras, cereais integrais, aqui eu levei uma cacetada. Porque desde que eu entrei na igreja adventista, são 6 anos, eu vou fazer 7 anos de batismo, eu busquei fazer essa reforma. E teve um período, agora muito próximo, que eu pensei assim: puxa, eu acho que eu estou sendo muito Caxias. E
percebi isso, vim direto na minha saúde. Comecei a sentir dores de cabeça. Comecei a sentir dores de estômago. É verdade que eu não como carne. Eu nem tenho vontade. Deus tirou isso de mim, porque quando eu decidi pelo batismo, eu me lembro que era num sábado, e na segunda de manhã eu senti como se alguém viesse no meu ombro e fizesse assim, ó, batesse. E falou assim no meu nome, eu escutei uma voz audível e disse assim, Regina, para de comer carne. E eu pensei, será que eu escutei isso? E de repente veio de novo, para de comer carne, Regina. E eu tinha falado com Deus, eu vou me batizar na dentista, mas não pretendo parar de comer minha picanha. Eu gosto tanto, agora que eu aprendi, agora que eu tenho um recurso para comprar uma carninha. Mas foi, eu falei, se essa voz é de Deus, se essa é a vontade de Deus para mim, Ele vai tirar essa vontade. Mas eu vou cooperar. Eu vou cooperar. Muitas vezes a gente fala assim, Deus não ele tira, mas não coopera. Continua comprando, continua tirando, passa na frente da churrascaria. Isso. Aí, igual um cachorrinho, diz que nós não devemos andar com o nosso nariz como se fosse um focinho de cachorrinho que vai comer o que lhe fareja. Não. E então, sabe o que aconteceu? Eu parei de comer carne. E eu lembro que eu estava casada na época, e o meu ex pegava assim o bife que eu preparava, porque eu parei, mas não obriguei eles a parar. Então ele pegava e fazia assim no meu nariz. Você precisa ter muita fé para não comer. Eu não sabia que eu ia comentar isso hoje. Cada vez que eu sinto, eu tenho uma surpresa. Daí ele resolveu então me levar para as churrascarias. Ele não costumava fazer isso. Eu quero ver se você vai permanecer fiel. E fui. Aí chegava lá, e às vezes era ruim até de comer alguma comida, porque estava misturado de carne. Sabe? Risoto. Às vezes, salpicão, sabe? Frango na salada. E eu fiquei pensando, mas eu vou pegar o que for possível. E ele ficava bravo, porque ele ia ter que pagar a conta, sabendo que eu comi 2 folhas de alface. Um exemplo, não foi só 2, mas eu estou falando que na conta absurda era essa. Daí a minha janela ficava de frente com a churrasqueira. E eu comecei a sentir o cheiro de churrasco. E quando eu senti aquele cheirinho de churrasco, eu olhei para o céu e falei, misericórdia, Senhor, misericórdia. Até o café, quando eu parei de tomar, eu não sentia o aroma do café enquanto eu estava passando. Mas, de repente, quando eu decidi parar, precisa decidir. O pecado não pode ser moderado, entende? Tem que tomar uma decisão e se jogar de joelho nos pés de Cristo. Fala, tire isso de mim que não me pertence. Eu senti o cheirinho do café e eu pensava, misericórdia. Quantas vezes eu passei café e eu não gostava de passar café porque eu preferia sentir alguém passando só para sentir aquele cheirinho. E agora eu estou passando, está vindo meu nariz. Hoje pode tomar, pode comer carne, amigos, pode fazer à vontade. Deus me libertou para a honra e glória de Cristo. Diz que Deus, cada vez que Ele tem um chamado para nós, Ele também coloca uma dieta especial. Então, cada vez que eu penso em cair, eu falo, não, eu não posso abandonar o chamado de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Vamos ver se eu consigo ler aqui. O próximo, não. Olha só que legal. O prazer final reside em uma vida equilibrada, cheia de sentido, onde o corpo, mente e espírito são nutridos em harmonia transcendente, transcendendo qualquer desconforto inicial. Sabe? Depois que você consegue vencer a primeira tentação, você vai ficando mais forte. E depois te dá a alegria de saber, puxa, uau, Deus está comigo. Deus está me ajudando. Próximo, irmão. Para nós, quando Deus libertou o povo da escravidão no Egito, Ele levou esse povo com muito amor até o Monte Sinai. E lá Ele passou 10 mandamentos. E nós podemos aqui utilizar esses 10 mandamentos em 10 princípios de
lá o primeiro e o segundo. Lá que está escrito: não terás outros alimentos em tua mesa, além de frutas, verduras, cereais integrais, nozes, castanhas e poucos alimentos minimamente processados e de origem animal. A gente fala da carne, mas cuidado com os processados, cuidado com o açúcar, com as farinhas. Não estou falando para você chegar em casa e jogar tudo fora, mas vai pouco a pouco pedindo a misericórdia de Deus para ir tirando o que é mais importante. Sabe? Quem sabe os produtos industrializados, que até são os mais caros do mercado, viu? Veneno, enlatado que a gente quer. Pega as verdurinhas, frutinhas. Ali quando eu falei, Deus disse assim: olha, essa primeira parte fala, você terá uma mesa com alimentos que faz bem. E você vai oferecer para a sua família alimento que faz bem. Não é só você que está errando, você está ensinando, condicionando, incentivando os seus familiares a também fazer isso. O segundo mandamento: não consumirás alimentos ou substâncias estimulantes como guloseimas, multiprocessados, carnes impuras, álcool, tabaco ou cafeína. Percebe? A primeira diz assim: não terás outros alimentos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quando a gente prepara a mesa, a gente daí já não é mais Deus que manda a mesa. Quem que é? A gente mesmo. Aí, segundo, esses alimentos que são estimulantes aí, café, açúcar, chocolate, isso tudo causa uma sensação de peso e atrapalham a nossa concentração, compromete o nosso rendimento intelectual e a gente... Próximo, irmão. Não tomarás luz solar em excesso, mas terás o equilíbrio entre exposição e proteção de acordo com a cor de tua pele e a temperatura ambiente. Olha, Deus, quando Ele criou o mundo, no quarto dia Ele fez o sol. E Ele fez pensando em nos aquecer, e Ele fez pensando que nós precisaríamos de uma vitamina, que na verdade é o hormônio dele. Mas cada um tem que ver qual é a sua quantidade, qual é a sua tonalidade de pele. Mas é necessário para nós. Lembra-te de descansar antes das 22 horas e dormir ao menos 7 horas por dia. Aí eu levei uma cacetada. Mas eu tenho que falar, e eu estou pedindo misericórdia de Deus, então eu não consigo dormir. Porque Deus descansou e nos deixou o exemplo de que também precisamos descansar. Quando nós dormimos bem, o sono ele é rejuvenescedor. O sono ele é reparador. Tem muita gente que fica aí tentando a fórmula para rejuvenescer. Deus já deixou no sono, no descanso. E no quarto dia, da mesma forma que Ele pensou no sol, Ele pensou também na lua para que nós tivéssemos um tempo para descansar. Existem algumas pessoas que precisam trabalhar, mas a maioria não trabalha à noite, não pode dormir, pode aproveitar esse instrumento que Deus deixou para que nós pudéssemos parar um momento. E sabe o que é mais importante também? É que depois, à noite, tem muitas pessoas que têm hábitos noturnos de ficar assistindo televisão, rede social. E isso tudo compromete a nossa capacidade intelectual e também a nossa capacidade de memória. E aí, não dorme direito, não produz direito no outro dia, está mal-humorado, começa a arrumar problema com todo mundo, porque é um estupim curto. E é por quê? Porque não dormiu direito. Olha esse daqui também, ó. Honrarás o exercício físico diariamente. Não adianta ser atleta de final de semana. São todos os dias. A não ser o dia que Deus deixou para a gente descansar. Não matarás tua sede com refrigerantes ou sucos, com açúcares, aditivos, químicos. Esse aqui é o melhor refrigerante. Eu espero um dia chegar na igreja e ver muitas pessoas com a sua garrafinha do lado. A minha filha costuma me chamar de camelo. Eu disse, mamãe, você é um camelinho, de tanto que você toma água.
batismo e que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu queria então que Ele fosse, a partir dali, o Senhor da minha vida. Amém. Você lembra? Quando Jesus Ele referiu sobre vida, Ele disse que Ele é a água da vida. E o nosso corpo ele é formado até 75% de água, depende da idade. O 7. Não adulterarás a quantidade dos teus alimentos, nem para mais, nem para menos, mantendo sempre o peso adequado para a tua altura. Isso aí também dá uma pancada na cabeça da gente. Fala, puxa, mas hoje é Natal, hoje é aniversário, hoje é um dia especial, hoje é sábado. E daí a gente come um pouquinho mais porque está gostoso. Mas eu estou falando, cuida da tua saúde, mantenha o equilíbrio, mantenha o domínio próprio. Os glutões não herdarão o reino dos céus. Está escrito, Gálatas 5:19. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu levo uma bordoada, mas eu disse que vou passar para vocês também. 8. Não furtarás a ar dos seus pulmões, mantendo sempre o oxigênio, mantendo sempre uma respiração profunda, facilitando a oxigenação do sangue e a eliminação de impurezas. Olha só, quando é que Deus criou o ar? Quando que Deus criou o ar para nós? Segundo dia, quando Ele fez a separação do céu e da terra, quando Ele criou o firmamento, Ele criou a atmosfera, Ele criou o ar para a gente respirar. Mas nós na correria, nas preocupações, não, vamos fazer um minuto? Vamos respirar fundo todo mundo agora? Vamos lá? Vamos lá. A gente não para para fazer isso no dia a dia. E aí está sempre irritado, bravo, quase infartando, porque não respira. 9. Não darás falsos testemunhos, mas assumirás teu excesso e descontrole para corrigir a rota. Olha só que interessante. Eu já vi muitas pessoas falando, não, mas eu como isso saudável, como aquilo saudável, mas o falso testemunho, eu vou falar, se é um pecado que todos nós passamos, inclusive o meu, mas eu peço a misericórdia de Deus, é que se a gente engordar um pouquinho, isso já mostra que a gente, a não ser que a pessoa esteja doente, de certa forma também, está expresso. E o 10. Não cobiçarás o estilo de vida dos outros, nem seus alimentos, mas lembrar-te-ás de que teu corpo é o templo do Espírito Santo. Nesta vida, não é melhor do que ter o Espírito. E nesta vida, nada é melhor do que ter o Espírito de Deus se relacionando conosco. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deixou para nós um cardápio. E é um cardápio que remete ao Jardim do Éden, como deveria ser desde o início. Eu não sei como que é a saúde de cada um, mas eu sei que você pode falar com Deus e pedir para Ele, pouco a pouco. E sabe, na minha caminhada com Deus, eu sei que cada ano que passa, Deus vai me pedindo uma coisa, cada período Ele vai pedindo para tirar uma coisa. Puxa, mas não pode. Não, sabe por quê? Porque a nossa saúde, ela tem que ser o quê? Contínua. Nós estamos contaminados pelos costumes, pelos hábitos alimentares do mundo. E nós precisamos voltar para os hábitos de Deus. Hábitos que trazem vida e vida com abundância. E não importa se de repente você caiu uma vez, tente de novo. Tente quantas vezes for necessário, porque Jesus não